Olá, tudo bem? Eu me chamo Neto Machado e esse é o seu canal de leitura diária bíblica. Você já leu a Bíblia hoje? Se não, venha comigo. Livro de Números, capítulo 22. O título aqui hoje é Balaque e Balaão. Você já ouviu falar nessa história de Balaque e Balaão? Vou dar só um spoiler aqui. Balaão foi aquele camarada que foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. É isso mesmo. Mas ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Ele teve que abençoar. Esse é o Deus que tudo faz. E também você conhece a história de Balaão pela jumenta, né? Que abriu a boca. Deus abriu a boca da jumenta e a jumenta falou. Isso mesmo, então vamos ler essa história aqui. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir, e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhe disse: Passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse: O Deus. E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou, dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-me, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoará a este povo, porque bendito é. Não tem como você amaldiçoar quem já é abençoado, porque bendito é. E toda maldição que vem contra você, Deus transforma em bênção. É bênção, é bênção, é bênção, porque bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque, e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te e amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaque que me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia
transpassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário, e ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 dos seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaque espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinha, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-lo. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que a cavalgaste desde o tempo que eu fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviara diante de mim, na verdade que eu agora te mataria, e ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estava neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, torna-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo da Arnon, e extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti, porventura poderei eu agora, de alguma forma, falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. E Balaão foi com Balaque, e vieram a Quiriate-Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal. E viu Balaão dali a última parte do povo. Essa história é uma história muito falada entre as pessoas e muito comentada por causa da jumenta, que Deus abriu a boca da jumenta e Balaão não conseguia enxergar o que a jumenta estava enxergando. E 3 vezes a jumenta parou, até que a jumenta falou com ele. E aí Deus abriu os olhos dele e disse: olha, se não fosse a jumenta, eu já teria matado tu, e ela deixado com vida. Será que você não está sendo a jumenta hoje? Pense nisso.
ok? Muito obrigado. E abra os ouvidos para o que Deus tem a falar para você. Ouça a voz de Deus. Até a próxima.